minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Nesse vídeo aqui repercutir algumas das informações do pós-jogo gremista e também desta quinta-feira de reapresentação, após a derrota para o Cruzeiro que, vamos combinar, deixou as coisas ainda piores do que já estavam no Grêmio. Bom, gente, eu começo com o vestiário, com algumas informações que a gente foi recebendo. A primeira questão é: o Cristaldo e o Gustavo Martins, segundo as pessoas do Grêmio, saíram no intervalo porque estavam lesionados, tiveram algum tipo de lesão. O Renato fez 4 mudanças no intervalo da partida, mas principalmente Cristaldo e Gustavo Martins saíram porque sentiram algo. Nós não sabemos necessariamente qual é a lesão, mas sentiram algo. Por quê? O Renato falou na entrevista coletiva que falta vergonha na cara para alguns jogadores. A gente vai tratar mais sobre isso nesse vídeo. Mas aí fica assim, pô, Cristaldo é medalhão. Será que o Renato expôs, por exemplo, o Cristaldo? Será que isso é para Duqueiroz? É para outro jogador? Enfim, o Grêmio está dizendo que pelo menos esses dois que saíram, Cristaldo e Gustavo Martins, estavam sentindo alguma situação. Ainda no vestiário, a gente tem o Edenilson, que foi para a entrevista coletiva admitir a sua culpa, a sua responsabilidade pelo gol perdido. Ele, na passada ali, falou com os repórteres e disse: olha, se eu tivesse marcado o meu gol, a situação seria diferente. A situação do Grêmio poderia ter sido diferente e por esta situação eu assumo a minha responsabilidade. Walter Kahneman também passou para conversar com os repórteres, disse que a sua expulsão não foi nada, que era para todo mundo olhar na imagem que realmente não era para expulsão, e gaveta do JB aqui, eu concordo com o Kahneman, não era para ele ter sido expulso, mas no meio dessa, tanto de bala perdida que o Grêmio tá, não dá nem para reclamar muito da arbitragem. Falou que agora é hora de colocar quem tem pernas para correr, quem está disposto a correr, quem está disposto a ajudar. Afirmou que o que está acontecendo agora é diferente de 2021, ele acha que nesse momento o Grêmio está melhor do que em 21, mas finalizou pedindo: olha, agora é a ajuda de todo mundo, nós precisamos ter ajuda na janela. O Kahneman só faltou botar as duas mãozinhas assim e pedir ajuda para contratações, para reforços, para a direção se mexer, trazendo novidades e tal, e até trazendo, eu vou trazer mais do meio do atacante que já estão contratados. O Galdino passou reto. É até curioso, porque o César Fabres, repórter, começa: Galdino! O Galdino tava sem fone, tava sem nada, ele saiu do vestiário, não olhou, nem disse assim: bah, gente, ó, eu não tô por falar, não quero falar nada. Ele foi reto e se mandou, ignorou a reportagem. Ficou uma cena até um tanto quanto estranha, mas enfim, o Galdino não quis falar. Tem 2 episódios importantes que eu preciso te relatar ainda do jogo. O primeiro é verdade, o repórter Bruno Halpen do Premier, da transmissão, flagrou. O Renato chamou o Mike, lateral esquerdo, iria entrar na partida. Sabe-se lá quem, talvez até no Duqueiroz, que nós vamos falar aqui na sequência. O Mike, lateral esquerdo, iria entrar. E o Renato tá preparando ele, conversando com o jogador, chamou para entrar, né? Ele chama o jogador para entrar. E o Alexandre Mendes, o Gabeira, chega no Renato e diz: não, Renato, tu já fez as 5 substituições. Foram 4 no intervalo e mais o Alisson, meio atacante, que entra no decorrer do segundo tempo. E aí o Renato, puxa, o Renato iria fazer a sexta mudança. Isso, gente, se fosse um outro treinador, a bronca ia ser gigantesca com o Renato. Mas enfim, o Renato acaba não repercutindo tanto esta situação, mas é importante registrar aqui esse fato que aconteceu. Outro fato, Duqueiroz. Vários torcedores, e nós não temos imagem, mas vários torcedores dizem que Duqueiroz pegou e falou palavras ofensivas para a torcida do Grêmio. Aquela história de mandar longe e tal, falar alguns palavrões em direção à torcida do Grêmio. O Duqueiroz está se defendendo. Ele foi para a rede social e em uma publicação diz que não é verdade, que o torcedor paga ingresso, sai da sua casa, vai lá e pode fazer o que ele quiser. E que o xingamento teria sido uma discussão com um próprio companheiro, por uma outra situação de jogo, e não necessariamente se dirigindo ao torcedor gremista. Tem vários torcedores que estavam na arquibancada dizendo que ele foi cobrado, não gostou e revidou para a torcida. O Duqueiroz está dizendo que as palavras tinham sido para um outro colega. Como eu não estava lá, não vi a cena, não tem imagem flagrando exatamente essa situação, eu vou colocar aqui as 2 versões. Mas há muitos torcedores em Caxias dizendo: o Duqueiroz discutiu com a própria torcida do Grêmio que estava xingando ele, criticando, ofendendo e passou do ponto ali. Então fica aqui, ficaremos aqui com essas 2 versões, com essas 2 situações que estão sendo colocadas na imprensa, beleza? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.